Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao processo de fazermos operações com duas tabelas. Na aula passada, vimos um pouquinho de teoria dos conjuntos, né? União, interseção, diferença entre duas tabelas. E hoje vamos aprender um pouco sobre o produto cartesiano e o joy. Eu sou a Angélica e essa é a aula 10. Pense na seguinte situação. Imagine que tem um mercadinho, adoro esse exemplo do mercadinho, em que eu tenho a tabela clientes em um canto do mercadinho e eu tenho a tabela fiada em outro canto. Ou seja, as tabelas não foram modeladas, não foram normalizadas e o negócio não tem chave primária e chave estrangeira, o negócio não está muito legal no mercadinho. Né? E olha só, se eu olhar somente, espera aqui esse apontador, se eu olhar somente para a tabela clientes, eu vou ver código do cliente e o nome, ok. Se eu olhar só para a tabela fiado, eu vou ter código do cliente, não sei quem é o nome e não sei quem me deve. Por exemplo, 3 me deve 28. Quem é o R$ 28? Quem é o 3? Não sei. Se eu olhar só para cá, para Luiz Sampaio, quanto é que Luiz Sampaio me deve? Então, assim, são duas tabelas totalmente separadas, em que elas não estão me dando nenhum valor importante para mim, que sou dona do mercadinho, tá? Então, é possível, pessoal, fazer um negócio chamado produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Vamos lembrar um pouco do colégio. Lembra que no colégio vocês conseguiam fazer multiplicação de matrizes? Que vocês multiplicavam todas as linhas por todas as colunas, fazia aquela... Você varria tudo, né? Você passava por todas as linhas e fazia por todas as colunas. O produto cartesiano é mais ou menos isso. Eu faço meio que uma multiplicação de todas as linhas da minha tabela com as linhas da outra tabela. Seria mais ou menos assim. Eu multiplicar, né? Eu fazer uma relação de Luiz Sampaio com... Aqui, seria mais ou menos assim. Luiz Sampaio, R$1,50. Luiz Sampaio, R$2,43. Luiz Sampaio, R$3,28. Ou seja, eu multiplico todo mundo por todo mundo. Então, o produto cartesiano é uma varredura geral. O resultado seria mais ou menos isso aqui, ó. Imagine todo mundo com todo mundo, onde eu tenho os meus clientes, né? O Luiz Sampaio, e está multiplicado pelos as quatro dívidas da tabela fiada, certo? O Carlos Pereira, com as quatro dívidas. Então, eu multipliquei todo mundo por todo mundo. Seria mais ou menos essa a ideia do produto cartesiano. Só que esse super tabelão, ele não me é muito inteligente, podemos dizer assim. Porque, olha só, se eu olhar somente para essa linha aqui, do Carlos Pereira, por exemplo, olha só, eu olho, olha aqui, ó, código do cliente, 2, Carlos Pereira. Aí, código do cliente, 1, não me diz nada, R$50. Ou seja, eu estou dizendo que o 2 é Carlos Pereira, mas eu estou dizendo que o 1, que eu não sei nem quem é olhando só para essa linha, me deve R$50. Então, como não existe uma relação entre as colunas código do cliente, o produto cartesiano, nesse caso, ele não é muito inteligente, porque se você pensar bem, essa tabela inteira só me interessam 4 linhas que vão me dar alguma informação de fato, que são essas 4 linhas aqui, ó, que vão me dar alguma informação, em que 1, Luiz Sampaio, R$1,50. 2, Carlos Pereira, R$2,43. Então, somente essas 4 linhas que vão me dar alguma coisa. Então, o produto cartesiano, ele tem essa característica, ele multiplica todo mundo por todo mundo. E às vezes você fica com um super tabelão, se você olhar para uma linha única, essa linha talvez não lhe diga nada. Talvez não, ela não lhe diz nada. Então, após o produto cartesiano, dependendo do que você queira, você pode fazer consultas usando projeção, seleção, tudo que a gente viu na aula passada. Olha só, imagine que o produto cartesiano é essa nomenclaturazinha aqui, tá? É esse cliente X fiado. Eu fiz o produto cartesiano da tabela cliente com a tabela fiado. Essa aqui, esse super tabelão. Bom? E após esse super tabelão, olha o que eu estou pedindo. Selecione da tabela cliente, código do cliente, da tabela cliente, código do cliente, somente o que forem iguais à tabela fiado, código do cliente. Ou seja, depois que eu tive meu produto cartesiano imenso, todo mundo, multiplicar todo mundo, eu melhorei a minha consulta. Selecione somente as linhas em que cliente e código do cliente sejam iguais a fiado, código do cliente. Então, após esse comando ser executado, não é? Que eu vou comparar somente 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 com 4. E aí vai me dar essa resposta aqui, que é a resposta que me diz alguma coisa. Agora eu sei quanto é que Carlos Pereira deve ao mercadinho e Luiz Souza deve ao mercadinho. Sei de maneira bem melhor de visualizar do que aquele super tabelão que o produto cartesiano me deu. Tá bom? Até onde está na tabela ficou mais legal. Então, o produto cartesiano é isso. É todo mundo por todo mundo. E aí você pode melhorar a sua consulta para poder você tirar a informação que você deseja. Olha
olha só o que eu quero saber. É só melhorar um pouco, né? Aqui o produto cartesiano, cliente vezes fiado. Isso aqui é a resposta que eu acabei de pedir. Selecione cliente, código do cliente igual a fiado código do cliente. E agora eu pedi mais alguma coisa, ó. Projete somente as colunas nome de cliente e valor, né? E aí vai dar isso. Agora eu sei quanto é que cada um deve no meu mercadinho, né? Só fiz refinar um pouco mais a minha consulta. Nessa mesma via de fazer consulta em duas tabelas, também existe a função Joy, uma função muito legal, que muita gente gosta dessa função Joy. Ela é bem mais inteligente do que a função do produto cartesiano. Vamos pensar nessa situação? Imagina aqui tabela clientes, normal, tá? Código do cliente, nome do cliente, rua e a cidade do cliente. Tudo bem, não tem mistério algum nessa tabela cliente. E imagina que essa tabela empréstimo, né? Existe uma agência com código, e aqui existe meu código do cliente. Não sei quem é esse cliente, olhando só para essa tabela, não sei o nome dele. Ele pediu esses números de empréstimo e ele pediu esses valores. Tudo bem, tá? Tá a tabela cliente lá e tá a tabela empréstimo aqui. E aí, ó, o Joy, como eu estou dizendo, ele é mais inteligente que o produto cartesiano. Por quê? Enquanto o produto cartesiano faz a multiplicação de todo mundo por todo mundo, o Joy já meio que faz essa espécie de multiplicação, mas ele já compara os códigos de cliente que coincidem, que batem, né? Então, o sinalzinho do Joy é isso aqui, ó. Cliente, eu só chamo isso aqui, essa gravatinha borboleta com empréstimo, né? Isso aqui eu estou fazendo um Joy, ou seja, faço o Joy de cliente com empréstimo, e o Joy, por ser um pouco mais inteligente que o produto cartesiano, ele já compara quem é código do cliente e código do cliente do empréstimo. Então, o Joy, o resultado vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Código do cliente, nome do cliente, rua do cliente, cidade do cliente. É a primeira tabela do cliente. Código de agência, código do cliente. Então, perceba que aqui ele só está botando quem coincide. Ou seja, Luiz Sampaio, código do cliente, Luiz Sampaio. Aqui, a gente não vê o que a gente viu lá no produto cartesiano, de ter assim, ó, Luiz Sampaio, e aqui ter as informações do cliente 2. Não tem isso, tá? Então, assim, o Joy, ele é mais legal porque ele já compara e ele já mostra as colunas que coincidem, no caso, a coluna código do cliente coincide. Então, aqui só tem as informações do Luiz Sampaio, essas 3 primeiras linhas. Aqui, ó, o Carlos Pereira, quanto é que ele pediu de empréstimo. E aqui, José Alves também tem 3 empréstimos e todas as informações sobre ele. Então, o Joy, ele é mais interessante porque ele já coincide, não é? A coluna código do cliente de uma tabela com a coluna código do cliente de outra tabela. E aí, quis melhorar também essa minha consulta. Ó. Essa tabela eu chamei de resultado, tá? Projete da tabela resultado as colunas nome cliente e cidade do cliente, porque essa é a consulta que eu quis no início, né? Quais são os clientes que têm empréstimo e quais as cidades desses camaradas. Então, já fiz aqui quem tem empréstimo, tá aqui todo mundo tem empréstimo, e agora eu só fiz as cidades. E aí, saiu o resultado de Sampaio, Rio de Janeiro, Carlos Pereira, Niterói, José Alves, Rio de Janeiro. Vamos lá, ainda outro exemplo de Joy. Aqui a ideia ainda é saber quem tem empréstimo, mas eu só quero saber quem mora em Niterói, né? Então vamos lá, pegue a tabela, começando com as 2 tabelas iniciais, tá? Faço o Joy entre a tabela cliente e empréstimo, ou seja, essa tabela aqui em que ele já coincide o código de cliente de um com o código de cliente do outro, né? Faço o Joy e agora na minha seleção, ó, selecione somente os clientes cujas cidades sejam Niterói. Então, vai ser só o Carlos Pereira que mora em Niterói. Tá? Então, o Joy ele é mais bacana do que o produto cartesiano. Ele diz assim, ele vai mais em cima do que você precisa. E, por fim, só para a gente encerrar, a aula de hoje, a aula passada eu deixei algumas em vermelhinho, então agora está tudo em preto, quer dizer que nós vimos todas as operações de álgebra relacional, tanto operações unárias quanto operações binárias, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!